Eu acho que esse ponto está muito bem colocado, porque o fato é o seguinte, né? As pessoas estão muitas vezes se colocando em situações para as quais não necessariamente vai o perfil dela, né? Então, cara, assim como nem todo mundo nasceu para ser médico, nem todo mundo nasceu para ser trader. A gente tem que ter isso em mente, assim, né? E não tem nenhum problema o cara não ter nascido para ser trader. Ele pode ganhar muito dinheiro como investidor de prazo mais longo, ele pode ganhar muito dinheiro escolhendo boas empresas para se tornar sócio, ele pode fazer muito dinheiro em uma série de coisas, né? Diferentes do que especificamente ser um trader. Mas o problema que eu tenho visto, e talvez isso me preocupe um pouco mais, sempre que o mercado está em tendência de alta, Moraes, o que eu tenho percebido é que começam a aparecer realmente muitas pessoas vendendo facilidades e todo mundo começa a se achar realmente um mestre Jedi da análise técnica e do mercado financeiro. Eu digo assim, o mercado de tendência de alta é o maior criador de gênios do mercado financeiro que já existiu em toda a história. Porque em todo mercado de tendência de alta aparece um cara achando que é o gênio, porque tudo que ele faz dá certo, e ele não percebe que o que ele está fazendo está dando certo, porque o mercado está favorecendo. Né? O ponto que eu vejo é que essas pessoas muitas vezes estão dizendo para outras pessoas abandonarem seus empregos, abandonarem suas profissões de origem e já imediatamente irem para o mercado. Qual que é a tua opinião sobre isso? Largar um emprego ou largar uma profissão que a pessoa tenha para se dedicar ao mercado? Tu tens algo sobre isso? Depois eu posso falar um pouquinho qual foi a minha experiência de sair da cirurgia plástica e ficar no mercado, para que as pessoas entendam um pouquinho sobre isso. Não, beleza, eu posso falar da minha também. E aí é difícil de vender alguma coisa diferente do que a gente viveu, porque senão a gente não está sendo honesto, né? Então a gente precisa ser honesto. Eu acho que esse processo é um processo que pode acontecer, né? André, eu não quero ser mais médico, eu quero ser engenheiro. Ok, então, ao invés de você largar a medicina, você vai trabalhar talvez 1 hora, 2 horas a menos por dia e vai separar a noite para você fazer uma faculdade de engenharia, por exemplo, tá? Aí você vai se formar, você vai ver o ramo que você precisa, de repente você vai conseguir um trabalho paralelo, cada vez menos você vai se dedicando à medicina, cada vez mais você vai se dedicando à engenharia, até que depois de algum tempo você consegue fazer uma transição menos traumática, né? André, se eu tirar a engenharia e colocar trade, eu acho que funciona da mesma forma. Por exemplo, tem muita gente que gostaria de ser trader, que tem um emprego, que tem um horário que dá para conciliar com parte do mercado. Então, eu tenho muita gente que é odontólogo e que gostaria de fazer trade. Então, esse cara passou a agenda dele da parte da manhã para a parte da tarde. Então, ele, das 10 ao meio-dia, ele fica lá por conta de aprender e desenvolver a habilidade dele como trader, né? Sim. Depois de um tempo, ele vai chegar à conclusão se aquilo é para ele ou não. Se ele chegar à conclusão de que é para ele, talvez ele possa diminuir a dedicação dele cada vez mais para a odontologia e se concentrar mais no trader para depois de um tempo, depois de alguns anos, ele poder, enfim, se tudo estiver dando certo, falar, cara, eu posso agora parar com a odontologia para me dedicar full time às minhas operações. Então, assim como em qualquer profissão, eu acho que uma transição longa, estável, sem surpresa, sem te deixar com aquela situação de que eu tenho que ganhar dinheiro hoje para pagar a conta no final do mês, sim, é a ideal. Eu não sei se o seu pensamento é esse, mas foi assim que funcionou comigo. Eu fui dividindo as coisas até que um dia eu falei, eu vou parar com a engenharia e vou me dedicar a isso. Se não der certo, eu volto a fazer engenharia, enfim. Saúde. Cara, eu acho que tu colocaste um ponto que é muito importante das pessoas perceberem, tá? Olha só, tudo que a gente faz na vida tem que ter um propósito. Então, qual que é o propósito que você tem para entrar no mercado financeiro? Você tem que ter um propósito. Tipo assim, cara, o propósito que eu tenho para entrar no mercado financeiro é, por exemplo, vou dar um exemplo, montar uma carteira para minha aposentadoria para daqui a 5, 10, 15 anos eu ter um bom patrimônio. Isso é um propósito. Sim. Por exemplo, eu posso também entrar no mercado financeiro para ter o seguinte propósito. Cara, meu propósito para entrar no mercado financeiro, eu quero uma renda extra, uma renda a mais, que me sobe um dinheirinho a mais para que eu possa viajar com a minha família, para que eu possa curtir umas férias, esse tipo de coisa toda. Isso é um outro propósito. Eu quero entrar no mercado financeiro para ter uma renda auxiliar. É uma outra ideia.
Eu quero entrar no mercado financeiro para tornar isso uma profissão. É uma outra ideia. Quando eu entrei no mercado, Moraes, eu entrei lá em 98 pensando, sabe o quê? Eu quero entrar no mercado financeiro porque eu não quero fazer plantão. Eu não quero fazer plantão, eu odiava fazer plantão, eu odiava ficar 24 horas preso no hospital, eu cheguei a ficar 72 horas no plantão, e quando eu saí daquele plantão eu disse assim, nunca mais na porra da minha vida eu vou entrar num hospital e ficar 72 horas de plantão nessa M, não quero, perdi 3 dias da minha vida aqui. Só que eu pensava o seguinte, cara, eu como residente eu não tinha dinheiro para me sustentar sem plantões, então como é que eu vou arranjar dinheiro para me sustentar e poder ficar sem fazer plantão? Bom, o que eu fiz foi, cara, eu tenho que fazer com que o meu dinheiro produza mais dinheiro para mim. E aí, automaticamente, eu comecei a pensar no mercado financeiro como uma forma de complemento de renda. E daí eu entrei em 98 para isso. No final, muitos anos depois, 10 anos depois, lá em 2008, em que eu já operava como cirurgião plástico, operava como position, fazia minhas operações de prazo mais longo, lá em 2008, surgiu a necessidade, não foi nem porque eu escolhi, surgiu a necessidade de eu fechar uma das minhas 2 profissões. Naquela época, minha filha ficou bem doente e eu não tinha tempo para cuidar de tudo, não tinha tempo para tocar mercado, fazer cirurgia plástica e cuidar da filha no hospital. Então eu decidi escolher, cara, eu vou ter que fechar uma das coisas que está me tomando tempo para que eu possa cuidar da minha filha. E aí a decisão foi, eu vou fechar a cirurgia plástica. Tá? E não foi uma decisão simples, porque a cirurgia plástica gerava o quê? Uma receita relativamente estável, enquanto que o mercado financeiro não é uma receita estável. A gente sabe disso. Vai ter meses muito bons, vai ter meses fracos, vai ter meses até ruins. E aí, quando eu decidi fechar a cirurgia plástica, deixar a cirurgia plástica para ficar no mercado, a primeira coisa que meu pai veio me dizer, porque meu pai sempre foi um cara muito prático, sabe, Moraes? Meu pai sempre foi um cara... A geração mais antiga era uma geração muito focada em coisas práticas, né? Meu pai sempre foi um cara muito prático. Ele chegou para mim, a primeira coisa, ele disse assim, tu vai ter como se sustentar no mercado com tranquilidade? Porque tu sabe que a principal missão de um homem é sustentar a sua família. E isso tem que fazer. E daí eu olhei pro meu pai e disse assim, cara, pai, eu acho que eu tenho uma certa folga financeira e que eu conseguirei me sustentar. Daí ele disse assim, tá, mas achar não é suficiente. Achar não é suficiente, porque afinal de contas a tua esposa não trabalha e a tua filha tá doente. E eu não vou te sustentar. Foi o que meu pai disse. E sabe que quando ele me disse isso, eu levei um choque do tipo assim, cara, eu tô sem pontes de volta, sabe? E hoje eu olho para aquilo e falo assim, foi a melhor coisa que meu pai podia ter me dito, que ele não ia me sustentar. Por quê? Porque ele colocou da forma adequada que simplesmente um homem é responsável por suas decisões. E essa é a decisão que as pessoas têm que tomar. Quando o cara está decidindo em terminar sua profissão e sair da profissão para se tornar trader, ele tem que pensar o seguinte, cara, e se não der certo? E se eu não conseguir virar? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou sustentar minhas pessoas que eu amo? Então essas coisas todas são importantíssimas, André, e as pessoas não falam muito sobre isso. Deixa eu perguntar uma coisa, volta e meia o pessoal te manda Instagram perguntando sobre esses detalhes, porque, cara, assim, o que acontece no meu Instagram, assim, é isso, assim, ó, eu tô pensando em largar minha profissão para ir pro mercado, e aí, cara, o que tu acha disso? Então, Stormer, eu recebo muito, né, mas não tanto como antigamente, né, eu adotei uma postura que eu tento afastar de mim essas pessoas porque eu acho que eu não consigo ajudá-las. Na verdade, eu vou frustrá-las, eu vou falar que não é possível, entendeu? É ganhar dinheiro de forma rápida e fácil. Então, sempre em qualquer oportunidade, eu falo, olha, se você está aqui e acha que isso aqui é fácil, você vai ficar milionário da noite para o dia, cara, vai para outra live, tem umas 20 acontecendo nesse momento. Por quê? Porque seremos 2 frustrados. Primeiro, eu não vou conseguir te ajudar porque eu não sei como é que ganha dinheiro desse jeito, tá? E segundo, então você vai ficar frustrado comigo. E, de certa forma, tá?
eu também fico frustrado porque eu não acredito na tua busca, então seremos dois frustrados. Então eu, desde o primeiro momento, eu deixo bem claro de que, cara, eu não sei fazer isso e é melhor que a gente não tenha contato porque seremos dois frustrados, né? Mas mesmo assim ainda aparece bastante, e eu acho que a gente precisa estar sempre falando sobre isso, porque se ao mesmo tempo, né, não é só no mercado financeiro, não é só aqui na Bolsa, mas em qualquer mercado em expansão, tem gente falando para que possa vender um curso, para que possa vender uma plataforma, para que possa vender de facilidade, eu acho que tem que ter o contraponto, que aí eu acho que é nossa responsabilidade, de falar, cara, não é tão fácil assim, ou não é fácil como falaram, vai com cuidado, tá? Cara, se tu vai com calma, quanto tempo tu tem de mercado? 3 meses. Então, cara, a não ser que tu seja o Neymar desse negócio aqui, você não tem chance nenhuma. Espera mais um ano, né? Não, mas eu já esperei um ano, tá dando certo para mim. Então faz o seguinte, cara, quanto tempo você tem de dinheiro de sobra para ficar sem ganhar 1 centavo na bolsa? 2 anos? Tenho. Ok. Não, eu tenho que ganhar dinheiro daqui 3 meses, então não dá, junta mais dinheiro, né? Então, eu acho que você tem que se blindar e criar condições para que você faça essa transição de carreira com tranquilidade, que é exatamente isso que você falou. Quando eu larguei, eu podia ficar 2 anos sem ganhar 1 centavo na bolsa, que eu ia ter dinheiro para pagar minhas contas. E isso não me criou uma pressão que, se eu tivesse que ganhar dinheiro para pagar a conta no mês seguinte, teria criado, e provavelmente eu não teria tido êxito, né? Então, isso aparece não tão com tanta frequência, porque sempre que eu posso, eu deixo claro o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Stormer, eu acho que a gente está no mercado há tanto tempo, e a coisa mais importante que você, seus sócios, conseguiram é manter inabalada a nossa credibilidade, tá? A gente já teve dia ruim que a gente perdeu, a gente já tomou decisões ruins e que poderiam ter sido melhores e tudo mais, mas uma coisa que a gente quer deixar inabalada até a gente se aposentar, a nossa credibilidade, tá? Eu, um dia, peguei no meu YouTube e fiz uma releitura de tudo que estava lá. São 1000 e tantos vídeos. Eu tirei do ar quase 100 vídeos, que eu achei que em algum momento eu passei uma mensagem mostrando que isso aqui é uma coisa mais simples do que realmente é. Sabe por quê? Porque eu não quero ser ligado a esse tipo de coisa. Cara, a vida é dura, ganhar dinheiro é difícil, seja com trade, seja empreendendo, seja com medicina. Para passar no vestibular de medicina, o cara às vezes estuda 3, 4 anos, se não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular, se tem que entrar na federal. Como engenheiro, é difícil ganhar dinheiro. Não vai ser no mercado que você vai encontrar facilidade. Penso assim.